apelido Munjoca vem quando eu jogava bola, né? De futebol. Meu nome é José Helenildo da Silva, nascido em 1959. Sou eletricista, sou vigilante, sou instalador hidráulico, mas não estou desenvolvendo nesse momento a profissão. Eu tinha um primo meu que é chamado também de Munjoca, mora no Laguinho, e quando eu cheguei para jogar no Amapá Clube, ele estava lá. E aí o presidente do Amapá Clube dizia que nós dois éramos parecidos. Aí ele me colocou o apelido de Munjoquinha. Depois que o Munjoca saiu do Amapá Clube, eu permaneci lá, aí ficou Munjoca. Eu nasci na Lagoa dos Índios, aqui em Macapá. Uma localidade quilombola, que é aqui próximo mesmo. Meu bisavô era o dono desse bairro. O governador Aníbal Barcelos conversou com meu bisavô e meu bisavô veio a vender as terras para ele. E aí formou o bairro do Congós, que começava da 13 de setembro até aqui ao final. Após alguns anos, da Raimundo Machado para lá, é Novo Buritizal. Minha infância, ela foi um pouco dificultosa. Passei muita fome, muita dificuldade. Às vezes a gente estava na roça, não tinha o que comer. Às vezes a gente estava tirando pissarra, porque tive que parar os meus estudos para ajudar minha mãe, ajudar minhas irmãs que estavam estudando. E foi uma infância que eu desejo para que nenhuma outra pessoa tenha. Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Então é por isso que eu me tornei assim, um agente comunitário, que está trabalhando para ajudar o povo, a comunidade. Quando eu comecei a fazer esse trabalho comunitário, foi em 1980. Eu comecei pelo bairro Santa Rita, depois mudei para o Alvorada, lá permanecendo esse trabalho. E de 2002 até agora, eu estou desenvolvendo no bairro do Congós. Faço isso de coração porque eu gosto, porque eu tenho uma mulher que me ajuda, né? Costura, e tem hora que tem que tirar de dentro de casa, que às vezes a gente não tem, para ajudar. Nós temos os comerciantes também que de vez em quando nos ajudam, quando a gente vai lá com eles conversar e pedir. Eu tenho um grande empresário em Breves, que quando ele me vê na rede social pedindo alguma coisa, ele já me liga. Para mim é muito gratificante eu ter esses parceiros que visam que o meu trabalho é um trabalho sério. A tecnologia ela veio ajudar muito. E aí a gente entra no Facebook, entra no WhatsApp, nos grupos. É isso que a gente tem feito aqui dentro, a tirar identidade, registro de nascimento. Isso tudo são trabalhos voluntários, que a gente consegue, através de parceiros, ajudar a comunidade. O Conselho de Segurança funciona da seguinte maneira. Ele é formado por lideranças e entidades do bairro. Os presidentes de conselhos que votam o presidente da federação. Qualquer entidade que esteja devidamente legalizado com seu CNPJ, ela tem uma cadeira dentro do conselho. Pode ser igreja, escola. E de 2004 para cá, eu representando o conselho, as pessoas nunca deixam eu sair. Hoje eu também sou presidente da Federação Amapaense dos Conselhos de Segurança. Ela coordena todos os conselhos que nós temos hoje. Macapá 16, Santana nós temos 6 e já estendemos aos municípios. Nós já temos no Itaubal e na Ferreira Gomes. É um trabalho muito difícil, é árduo, mas nós estamos conseguindo. Nós não podemos deixar em cruzar os braços de ver pessoas passando o que a gente passou naquele momento e a gente não fazer nada. Essas pessoas precisam de um lugar digno para morar com seus filhos, com suas famílias.
E eu vejo o poder público não dar importância para isso, porque essas pessoas são as mais usadas na hora que eles querem o voto. Depois que ele ganha, ele some. Aí a população fica à mercê. Não é um lugar próprio de viver. Nós temos várias crianças morrendo afogadas, né, dentro das áreas de ressaca. Se tirasse eles dessa área, eles estariam mais seguros. Daria uma outra vida, né, para eles. Eu acredito que se os nossos políticos tivessem interesse de ajudar essas pessoas, elas estariam melhor do que elas estão hoje. Então, quando eles vêm fazer essas passarelas, é justamente naquele momento difícil que as pessoas estão passando, e aí eles aceitam, porque ele está necessitado. Ele quer uma coisa melhor, uma vida digna para ele criar os filhos, mas infelizmente vai passar muito tempo ainda para que isso possa ter alguém que tenha consciência de olhar pelo povo e ver que ele precisa de melhores condições. Para a gente que conhece um pouco esse povo aí, não é fácil. Eles fecham o olho e não ajudam, essa é a verdade. O problema de água aqui ele é sério, não só aqui no nosso bairro, mas quanto toda a cidade de Macapá. Nós temos aqui o rio Amazonas aqui na nossa frente. Às vezes passa 2, 3 dias sem ter água. Quando chega a água, ela vem aquele puro barro, igual um tucupi a água. Nessas passarelas aí, você vai ver que tem 4, 5, 6, 8 bombas puxando água. Luz elétrica também aqui, ela é muito alta. Falta energia direto aqui. Você vê fio de energia transitando na sua cabeça. Você tem que estar se abaixando porque está muito baixinho. A CEA diz que na área de ressaca ela não pode fazer nada. Nem aquela iluminação pública, ela acha que não é o papel dela na área de ressaca, porque o pessoal não paga a energia. Há um mês atrás, perdemos um grande amigo nosso que ele foi ligar a bomba dele, o vizinho deixou os 2 fios ligados dentro d'água. E aí, pela infelicidade, ele pisou nos 2 fios. Aí morreu na hora. Eu não consigo entender por que o poder público não faz alguma coisa. Eu acho que tem várias secretarias aí de assistência social. Era o papel deles de vir nessas áreas, conversar com as famílias, cadastrar, ver o que precisam. Mas é difícil. Somente a liderança daqui do bairro tem que se unir, falar só uma língua, correr atrás, porque todo o poder público, se ele não for provocado, ele não vem. Nós que temos que ir até ele para reivindicar o que a nossa comunidade está precisando. Hoje, agora, com tudo isso aí que está acontecendo, a gente ainda vê alguma secretaria vindo na comunidade, conversar, fazer cadastro, para ajudar as pessoas. Ajudamos a segurança pública, mas naquele momento que dá para ajudar. Porque nós não podemos arriscar nem a nossa vida, nem a vida da nossa família. Essa é a dificuldade que o povo passa nas áreas de ressaca. O melhor para eles seria retirar todos e quando tirasse essas pessoas, não deixasse mais ninguém invadir para fazer mais casas. E nós temos encontrado a dificuldade é que muita gente que vem para Macapá e aí escolhe essas áreas de ressaca. E nós não podemos impedir, né? A minha relação com o pessoal da ressaca é muito boa. Eu entro em qualquer uma passarela dessa aí, sou bem recebido. Tem algumas pessoas aí que já são líderes também, né? Que também fazem o trabalho deles. Mas a cobrança e o pedido é para mim. A gente tenta resolver. Não é fácil a vida aqui, não. Muita gente pensa que eu moro num casarão. Quando chove, enche tudo. Porque a água, quando é muito grande, ela sobe ali, ela invade aqui. Gostaria de amenizar essa dificuldade que eu passo, né? Eu gostaria de voltar a estudar. Eu penso muito. Mas o meu dever de casa eu já fiz. Meus filhos, todos estão formados. Foi uma promessa que eu fiz para Deus, de não deixar meus filhos passar o que eu passei. Deus me ajudou.
O meu sonho, eu iria ajudar as pessoas que realmente precisassem. Não interessa de onde fosse, temos feito o impossível. Você trabalhar voluntariamente não é fácil, é só para quem quer e quem gosta. Essa é a solidariedade, é você olhar para o próximo e ver que ele está precisando e você tentar ajudar, amenizar aquele sofrimento. Nós sabemos que nós vamos ter a gratidão do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, porque é dele que nós temos que esperar alguma coisa. Tudo que eu faço de ajuda ao próximo, eu faço de coração, não faço para cobrar depois. Mas é dificilmente eu dizer que não posso. Por causa que eu corro atrás, meus parceiros, e assim a gente vai amenizando a vida de quem nos procura. Eu queria dizer às pessoas que a gente pudesse se unir e fazer um trabalho em conjunto, em favor desse povo. Eu creio que a gente pode amenizar muito mais do que a gente faz. A cidade precisa de união como um todo. Nós trabalhamos na linha de conscientização. Falta só o nosso povo entender. Mi nombre es Leti Herrera, actualmente vivo en Ciudad Juárez, nací en el barrio de Tierra Blanca, en Durango, Durango. Yo llegué aquí a Ciudad Juárez aproximadamente como en el 2007. Mis hijos se vinieron a buscar una oportunidad de vida aquí a Ciudad Juárez y pues me quedo yo solita en Durango y pues me viene la necesidad de seguir a mi familia. Soy comerciante. Estoy iniciando un pequeño taller de piñatas. Encuentro una persona maravillosa que es mi actual pareja
algo nos jalaba para acá, para Ciudad Juárez. Aquí al fraccionamiento Senderos de San Isidro llego entre el 2017 y 2018 aproximadamente. Pues yo creo que como la de cualquier ama de casa o cualquier comerciante o cualquier ser humano, ¿no? El poder tener la tranquilidad de tener un lugar seguro, digno donde vivir, eso era lo que yo esperaba. Para nosotros poder decir que queremos un espacio digno, primeramente tendríamos que contar con un servicio eficiente de recolección de basura. Pues en realidad no fue en todo el municipio, fueron partes nada más. Nos hacen falta muchos espacios educativos, pero sobre todo nos hace falta más maestros. Pues a qué nos hemos tenido que enfrentar. Uno de los principales problemas es a la inseguridad, a tener que estarle picando día con día las costillas al gobierno municipal por nuestro alumbrado, porque si no tenemos luz en nuestra casa, somos punto rojo para los malvivientes. Por la fuerte situación violenta que vive Ciudad Juárez, mucha gente ya no tiene estabilidad en una sola casa. El no tener suficiente agua en nuestras colonias también es muy importante. Es por ello que mucha gente prefirió irse y dejar sus créditos abandonados, sus casas que tanto esfuerzo les costó. Somos tantas colonias ya en Ciudad Juárez y es poca la ayuda que tenemos en cuanto a seguridad municipal, estatal y federal. Otro de los problemas es algo que nos las cambió a todos, que es la etapa tan difícil que hemos vivido con el coronavirus. La falta de espacios médicos, la falta de medicamentos y muchas veces pues con pena la negligencia. Muchas veces los cierres de los puentes. A Juárez lo paraliza totalmente porque nos evitan entrar a Estados Unidos y paralizan las empresas que están aquí, que si ellos tienen derecho a venir a nuestro país, porque nosotros no tenemos derecho a ir al de ellos. Pero a final de cuentas siempre les hemos puesto la muestra porque México ha demostrado que es un país totalmente productivo, trabajador y yo creo que como los mexicanos no hay ningún país que lo compare. Los pocos parques que nosotros tenemos aquí en Senderos pues no son lo suficientes. No ha habido quien nos apoye para poder equipar un verdadero parque. Pero tampoco los ciudadanos descansamos. Así como ellos pelean sus territorios, también nosotros peleamos nuestros derechos como seres humanos, más que nada. Actualmente yo represento a los vecinos del fraccionamiento Senderos de San Isidro como consejo vecinal. Decidí yo velar por los intereses de la gente porque yo creo que sería eso. Cuando me doy cuenta que hay niños entre 10 y 12 años que están totalmente sumergidos en el mundo de las drogas y que me doy cuenta de que se desintegran muchas familias porque tanto papá como mamá tienen que salir a buscar pues algo en lo económico y los niños se quedan muchas veces solos. Insisto, tener un lugar digno, un fraccionamiento digno donde vivir y teníamos que cuidarlo nosotros mismos. Concientizo a mi familia de que en esta vida todos tenemos que ser un equipo y los mejores aliados que tienes a tu lado pues son tus seres queridos y pues ahí también aprovechamos de alguna manera el podernos organizar con la comunidad, pero primero iniciamos el trabajo desde casa, lo planeamos, lo sintetizamos en su momento y lo ejecutamos ya con el apoyo de la comunidad. De actividades que tienes que realizar como familia, nada más que con la única diferencia de que mi familia lo transfiere hacia la comunidad. Creo que eso es algo muy importante porque hemos aprendido demasiado de la gente, hemos aprendido a conocernos,
y nos organizamos por medio de las redes, que forma parte importantísima en la actualidad. Yo creo que es todo, porque si tenemos que hacer un servicio, digámoslo, social, pues tratamos de solidarizarnos todos y apoyar en nuestra medida. Si hay la necesidad de ir un poquito más allá, pues ¿por qué no visitar funcionarios? ¿Por qué no visitar organizaciones sociales? ¿Por qué no visitar los diferentes niveles de gobierno? Yo creo que es todo. Si las autoridades realmente no pueden con un parque, nosotros, Senderos de San Isidro, les demostramos que hay tanta capacidad por parte de los vecinos que hasta los niños de 2 años andaban ayudando a restaurar su parque. ¿Y qué fue lo único que recibimos? Sí, tener un parque hermoso. Nosotros nos estamos preocupando por tener plantas, nos estamos preocupando por tener bebederos, y que cuantas veces rompan las llaves, cuantas veces se las vamos a poner. A ver quién se cansa primero. El Consejo Canaleja se fundó, tiene muy bonita historia. Se da la inauguración de un lugar que se llama Tú Más Yo en Parajes de San José, nuestro vecino fraccionamiento. Pero yo lo que pedía en ese momento era algo por lo que estamos sufriendo mucho, y no es privativo de Senderos de San Isidro, es a nivel tantas muertes ilógicas, tristes y lamentables que hemos tenido, y muchas veces de jovencitas que tienen 14, 15 años, y eso fue lo que me llamó a acercarme para buscar una reunión con los cuerpos de seguridad. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que bendito Dios, nos mandan un facilitador comunitario de desarrollo social como Consejo Canalejas. Yo, en lo personal, lo describiría como un grupo solidario. Yo creo que es un grupo propositivo, porque es un grupo inquieto y sobre todo un grupo autónomo económicamente, y no se preocupan por ver si nos van a dar una despensa o si nos van a dar una cobija, ¿no? Se preocupan por la creación de fuentes de empleo por medio del reciclaje. Amamos verdaderamente a Senderos de San Isidro. Senderos de San Isidro tiene un ángel guardián, pero me siento líder porque he tenido la oportunidad de ir al frente de las personas. Posteriormente nos llega otra bendición. Esa bendición se llama Vecinos de Ciudad Juárez. Tenemos muy buena relación y hemos logrado muchos apoyos, porque yo creo que somos uno de los pocos consejos comunitarios que fueron constituidos por parte de Desarrollo Social, que nos hemos hecho responsables de las necesidades de nuestra comunidad. El primer medio por el que nosotros empezamos a organizarnos y a conocernos principalmente como vecinos fue pidiendo número de teléfono. Hemos logrado crear un grupo bastante fuerte. Ahorita tenemos alrededor de 100 personas dentro del grupo que están en WhatsApp. De alguna manera para nosotros es nuestro botón de pánico, preservar su integridad como personas. Que ahorita estamos creando un fuerte grupo de lectura. Temprano de toda esa piedra que nosotros estamos picando, pues vamos a tener un gran monumento al trabajo de nuestra gente. Pues hemos tenido muchos, la verdad. Uno, y quizás a lo mejor se oiga triste, pero pues yo creo que es lo primero en lo que debemos de pensar. Los apoyos funerarios sin costo alguno para los dolientes. Hemos logrado despensas, impermeabilizante para nuestras casas, hemos logrado pintura, hemos logrado útiles escolares, hemos logrado kit de apoyo por la situación pandémica, hemos logrado medicamentos y algo muy importante, hemos logrado becas para mamás trabajadoras. Creo que no terminaríamos para cuántos. Ahorita tenemos alrededor de 15 becados preparatorianos, tenemos alrededor de 60 en todo lo que es Senderos de San Isidro por parte de Bienestar Social, tenemos alrededor de 50 de secundaria, y yo creo que
conforme va pasando el tiempo tenemos que ir aumentando porque las necesidades de cada quien. Eso hemos obtenido kit para niños de 0 a 6 meses completamente sin ningún costo, donde viene su tina de baño, o sea, todo lo que implementa para la necesidad de la limpieza de un bebé. Hemos tenido sillas de ruedas, hemos obtenido aparatos quirúrgicos, hemos obtenido condonaciones, que ahorita en la actualidad es muy difícil, ya como vecinos, como grupo organizado, pues la condonación de deudas en el Hospital General. Yo tengo todavía fe en que vamos a lograr concientizar a la gente y créemelo, yo te voy a presentar un fraccionamiento renovado totalmente, con mejores servicios, con mejores niños, con mejores jóvenes y sobre todo con mayor seguridad, donde mis niños y mis niñas puedan atravesar su parque con tranquilidad. Ver un fraccionamiento es un deseo que no se me quita de la mente. El poder ver mi fraccionamiento totalmente iluminado, totalmente restablecidas las escuelas, tener más espacios educativos, un mejor sistema vial. Creo que no terminaría con la lista. Un senderos nuevo, en pocas palabras, pero también necesito gente que nos apoye para lograr que nuestro fraccionamiento sea un fraccionamiento digno. El lograr que las autoridades se interesen un poquito más por nosotros como fraccionamiento. Yo creo que los gobiernos deberían de preocuparse un poquito más realmente por los niños y por los ancianos. Y el negociar a nivel federal. Cuando los políticos se den cuenta o cuando los políticos dejen de pensar en un posicionamiento exactamente político, entonces México va a cambiar. Cuando realmente se preocupen, no como políticos, como seres humanos, que se concienticen de la verdadera necesidad de su pueblo, entonces yo creo que las cosas mejorarían. Y si hubiese más programas sociales para la gente, sería mucho mejor. Creo que habría menos hambre en la mesa de los niños. Son tu motor, los niños son los que me hacen trabajar en esto, porque yo tengo esperanzas en Dios y qué gusto me daría que en el futuro los niños gobernaran el mundo. Solidaridad yo creo que es una palabra muy hermosa, Yo creo que no puedo describirla de otra manera más que unión. ¿Cómo es trabajar de corazón? Pues yo no sé si sea lo que yo haga, el trabajar para el beneficio de los demás sin pensar en tu propio beneficio. El no lucrar y siempre estar al pendiente de los demás. Eso es dar tu corazón, no es de corazón, es dar tu corazón. Me gustaría dejarle un mensaje a la ciudadanía, tomarnos de las manos cada uno y hacer una gran cadena y demostrarnos que sí se puede, porque todo lo que nosotros nos propongamos lo vamos a lograr si nosotros queremos.
Wilson Rodrigues, eu sou baiano, eu tenho memórias da minha primeira infância, do 1 aos 5 anos. Na Bahia eu estava sendo criado pela minha avó, e aí quando minha avó falece eu vim para Paraisópolis, e em Paraisópolis, quando eu chego aqui, a minha mãe também falece, né? E aí a minha infância foi não ter infância, foi ter que trabalhar desde cedo, ter que conviver com todos os tipos de preconceitos, marginalidade, violência para uma criança e para um adolescente. E estou aqui sobrevivendo, tentando virar gente, quando as pessoas diziam que não ia virar gente, que ia dar errado. Eu estou atuando em Paraisópolis desde meus 18 anos e estou presidente da associação por 3 mandatos há 10 anos. Paraisópolis ela surgiu a partir da construção do loteamento da antiga Fazenda Morumbi, em 1921. Ela foi pensada para ser um grande condomínio de luxo para milionários. Esses terrenos foram abandonados ou foram largados aqui. São espaços de fazenda, plantação de chá, de banana. Nós temos 2 rios aqui que hoje são os córregos do Brejo e do Antonico, que antes as pessoas utilizavam isso para alimentação, para lavar roupa, entre outras coisas, mas aí com o tempo e com o crescimento desordenado, essas áreas foram se perdendo. E com o advento dessa questão da construção civil na região aqui do Morumbi, com a chegada principalmente do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein, veio um grande número de nordestinos ocupar esta região. Desse modo foi crescendo de maneira desordenada até hoje. Paraisópolis hoje é a 2ª maior favela de São Paulo. O período de pandemia aqui em Paraisópolis ele foi bastante desesperador, principalmente no início, porque se falava de uma pandemia que todo mundo vai pegar, e que as recomendações que eram estabelecidas, praticamente todas não podíamos cumprir. Então fazer uma boa higienização, com 3.000 pessoas morando em cima do córrego, com a falta de água, com o serviço de SAMU não vindo aqui, com famílias grandes, com casas pequenas, sem espaço de isolamento, sem saber se as pessoas iam comprar comida, álcool gel ou material de higiene. Então eram muitas situações que nos colocavam numa situação de muito mais vulnerabilidade e desespero. E que ao mesmo tempo nós percebemos que a política pública não chegou com relação a isso. Sequer a palavra favela tem sido citada nos discursos dos governantes, e agora neste momento que parece que está tudo normal, é uma situação pior, porque a gente se acostumou a viver 2 Brasis. Um Brasil que está vivendo em home office e outro Brasil que está passando fome, que está desempregado e que tem aumentado todos os dias a fila da marmita, ao mesmo tempo que tem uma segunda crise, que é a crise econômica, que está levando as pessoas ao desemprego. Ao mesmo tempo que a gente percebe um aumento da vacinação no Brasil e um relaxamento por conta disso, e uma possível melhoria da situação econômica. Só que aí tem um gap no final, que somos nós. 14 milhões de pessoas vivendo nas favelas, em sua boa parte ficando desempregado, e isso não pode ser um novo normal. A gente sempre foi visto como um coitadinho, miserável, violento, marginal. Carregávamos tudo isso quando eu ia falar que era de Paraisópolis. Foi sempre uma olhada de desconfiança. Mas ao mesmo tempo que impulsionou foi a rejeição disso. Não querer ser um coitadinho, não querer ser um marginal, não querer ser violento. Tudo aquilo que falava que a gente não podia, eu queria. E queria com bastante força para poder ter ferramentas e pessoas que pudessem me impulsionar. Eu acho que o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que ao transformar a minha vida, eu estava ajudando outras pessoas também. Então eu sempre fui buscar um caminho correto de transformação, de mudança, de exemplos, para que agora meus filhos possam ter uma boa referência de sucesso e que eles possam prosperar. Então eu sou agente da minha própria transformação. E a partir dessa minha transformação as pessoas me olham e se enxergam e tentam se mudar também. Então eu acho que é mais isso. Eu não decidi me tornar um agente de mudança em Paraisópolis. As coisas foram acontecendo à medida que eu tentava me mudar, melhorar a minha vida, melhorar as minhas condições, ter família. O que eu cresci ouvindo foi sempre de que, por fato de ser filho da muda, não ter pai, não ter mãe, eu cresceria e viraria bandido, eu não prestaria, eu seria uma pessoa ruim. Então desde cedo tive que trabalhar, tive que estudar, eu não tive opção. Eu queria virar gente, eu queria que minha mãe estivesse viva, pudesse ter orgulho de mim, eu queria que a minha família me olhasse como ser humano e não como alguém que pudesse virar uma coisa ruim. A estrutura da associação, logo no início, a diretoria era composta pelos mais votados, então não teria como dar certo. E aí nós criamos, quando nós assumimos a associação, uma campanha chamada Todos Unidos
para uma nova Paraisópolis. E aí, quando conseguimos criar essa campanha, nós conseguimos fazer a maior votação, a maior eleição da história de Paraisópolis, criando uma chapa fortalecida, em que nós conseguimos ter representações de diversos segmentos da comunidade. Hoje nós temos 6 vice-presidentes, um vice-presidente por área, que basicamente é a liderança principal que já trabalha naquela região e que precisava ser fortalecida. Nós percebemos que temos uma grande população, 83% dos moradores de Paraisópolis são nordestinos ou filhos de nordestinos, que tem o costume de onde come um, come dois, que cuida do vizinho, que leva açúcar, que na hora da dificuldade podemos contar uns com os outros. Então nós fizemos esse resgate. Nós poderíamos, na ausência de uma política pública, nos unir, nos ajudar. Então foi daí que nasceu o movimento chamado Presidentes de Rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Agora, com a retomada, alguns presidentes acabaram indo trabalhar também, o que isso é bom, mas nós percebemos que ainda é necessário, o movimento está vivo e crescendo em vários estados pelo Brasil. Não queremos estar divididos em muros, não queremos estar divididos em CEPs, não queremos estar bloqueados e cancelados, queremos avançar, construir esse Brasil que temos feito desde sempre. Essa construção do Brasil se dá pelo povo mais carente, que constrói prédio, que vai para a luta, que trabalha todos os dias, que supera e que vai para as ruas quando necessário para defender seus interesses. Então, eu acredito na inspiração como forma de transformação e do exemplo. Quer fazer, começa fazendo, faça dar certo e outras pessoas vão te seguir. A gente foi fazendo as coisas acontecerem. Óbvio que temos que fazer bons planejamentos, mas eu prefiro fazer um planejamento que eu possa viver. Eu tenho certeza que se essa experiência deu certo aqui, ela vai poder dar em outros lugares. Então, se antes eu não olhava isso como uma perspectiva de futuro e a gente foi apenas realizando, hoje nós realizamos e vejo um futuro diferente. Eu vejo uma possibilidade, né? Eu falo que o futuro não vai ser mais como era antigamente, porque nós temos, na prática, mostrado que as possibilidades são reais, de que a gente pode fazer, e mais do que fazer para além do discurso, é mostrar que as coisas estão acontecendo. Tem muita gente dando certo na favela, mas as histórias nunca foram contadas, mostrando a favela potente, mostrando a favela organizada e criando perspectivas para que outras pessoas possam olhar para a nossa experiência e falar, bom, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Eu quero que o Brasil cresça, eu quero que as pessoas possam se desenvolver, que elas possam realizar seus sonhos. E o principal desafio é a forma como as pessoas nos enxergam. A gente, por vezes, é sempre visto como marginal. Quando a gente fala de favela potente, ou do G10 das favelas, um bloco de líderes que está empreendendo e que está transformando a vida, as pessoas falam, nossa, isso é verdade, porque se criou-se uma situação de pobreza e violência da favela e isso inibe o nosso crescimento econômico, pessoal, humano. Então nós temos que destravar. Mostrar um novo olhar. Insegurança não se combate com segurança, se combate com convivência, com oportunidades, com aproximação. Então, nós queremos uma nova Paraisópolis e não a favela Paraisópolis. G10 é da inspiração do G20 e do G7, mas principalmente porque o bloco de líderes ele é composto pelas 10 maiores favelas do Brasil. Agora já são 12 favelas, mas não dá para ser G12. Então a gente quer ser G1000, G6000, que são 6.000 favelas no Brasil, mas o G10 ele é simbólico, acho que ele impulsiona, então ele vai ficar G10 mesmo, mas nós queremos ser G6000. Nós criamos aqui o maior programa de urbanização do mundo e a gente aproveitou muito um momento que falavam de uma nova classe média, que foi quando descobriu que na favela tinha dinheiro. E ao mesmo tempo nós olhávamos para as empresas que nós consumíamos e elas não estavam dentro da favela. Nós começamos a fazer uma articulação para trazer bancos para dentro, lojas de varejo como Casas Bahia, entre outras situações, e ajudar a comunidade a empreender. E o programa deu tão certo que nasceu no nosso coração a vontade de replicar isso em outros lugares. Então, quando sai a pesquisa do Instituto Nacional Social e Inteligência falando do potencial das 10 maiores favelas do Brasil, que juntas somam 7 bilhões de reais, ela juntou a fome com a vontade de comer. Então, Paraisópolis quer ser uma favela rica, ela quer prosperar, ela está no Morumbi, né? E ao mesmo tempo que o Instituto mostra que existe uma realidade, que ela está se transformando, mas existem outras 9 favelas com o mesmo potencial, acontecendo a mesma coisa. Então foi daí que a gente se inspirou no G7, no G20, dos países ricos, e decidimos nos tornar as favelas ricas, criando oportunidade para empreender e, mais do que isso, replicar as boas iniciativas em Paraisópolis no Brasil inteiro. Neste momento nós temos 18 iniciativas e nós percebemos que a melhor forma de ajudar a população a sair dessa crise é a empreender, é colocando dinheiro no bolso. Então nós temos aqui um programa de desbloqueio dos CEPs, fazendo com que a comunidade possa participar
do e-commerce, ela possa criar marketplace, comprar no marketplace garantindo as suas entregas. Estamos organizando um conjunto de ações voltadas para beleza, com formação de salões de beleza. Estamos trabalhando na área de cosméticos, também na área de alimentação, formando cozinheiras, boleiras, salgadeiras, para que elas possam criar suas lojas e vender, montar buffet, projetos ligados à moda e costura, projetos voltados para boa alimentação, combate à má nutrição e à fome, como a Agrofavela. Então são diversas iniciativas, todas voltadas para segmentos que continuam crescendo no Brasil, apesar da pandemia, e que nós acreditamos que, assim como nós fizemos no processo de mitigação do Covid, em que nós temos 12 iniciativas que foram reproduzidas no Brasil inteiro, nós acreditamos que essas iniciativas podem ser reproduzidas dentro do contexto do G10 Hub ou dentro do contexto da comunidade. Então, é para olhar e tentar fazer e dar certo e prosperar. E a gente está com dificuldade de retomar algumas atividades da área cultural, como a orquestra, por exemplo. Então, alguns programas estão com mais dificuldades de retomada, porque muita gente ajudou logo no início, ajudou o Brasil inteiro, aumentou a demanda de ajuda, e as empresas que já ajudaram. Então, bom, e agora o que fazer? Então, tem programas de retomada também das ações culturais, então a gente está olhando como fazer isso. À medida que prosperar, a gente acredita que vamos criar programas e projetos sustentáveis mantidos a partir da própria comunidade. Pelo menos aqui no nosso trabalho, no G10, a gente promove a autonomia das pessoas, dos programas e dos projetos. Inclusive, a gente prefere não receber recursos do governo, a gente trabalha tudo com a iniciativa privada, para não ter que ficar refém de ninguém. A gente é um pouco amostrado nesse sentido, de que a gente quer poder falar o que quiser e porque a gente paga as nossas contas. Nós, graças a Deus, nós conseguimos construir no último período a possibilidade de escolher quem são os parceiros que queremos perto. A gente tem que considerar que existe um conjunto de ações que o Estado promove aqui em Paraisópolis. Eu tenho 15 escolas aqui em Paraisópolis, eu tenho posto de saúde, eu tenho AMA, eu tenho atividades que são atividades que o governo mantém, né? E foi fruto dessa luta toda ao longo desses anos todos na urbanização. Mas o Estado deveria concluir as obras de urbanização, dando autonomia para que Paraisópolis pudesse prosperar. Ainda falta hospital, ainda falta escola, ainda falta 2 postos de saúde, falta algumas iniciativas como Casa de Cultura, como a Escola de Música foi prometida, o parque foi aberto agora recentemente. Então, o Estado deveria cumprir essa etapa final e mantê-las, né? E aí a comunidade fará seu papel de se organizar, de empreender e de prosperar. À medida que a comunidade se organiza mais e se empodera mais, o governo vai se afastando, porque o governo não está acostumado com a comunidade que sabe o que quer, que tem posição e que não depende deles. Meu maior desafio é a forma como as pessoas me enxergam, porque por vezes as pessoas estão olhando para mim e para a favela de maneira violenta, marginal, de maneira em que não vai me ajudar a me transformar, que não me apoia, mas que me coloca mais para baixo. E eu sei que a favela não é violenta, que ela não é carente, que ela não é marginal, ela é potente, ela precisa de oportunidades para se transformar. Então, assim como eu tive várias mãos que foram me buscando, né? Eu não tive pai nem mãe, mas tive várias mães e muitos pais que foram me ajudando ao longo desse período, me dando oportunidades para que eu pudesse estar aqui hoje, criando oportunidades para outras pessoas. Esse novo Brasil só vai ser feito através da união das pessoas, não separando por CEP, não acreditando que o novo normal deve ser um novo normal que represente mais pessoas desempregadas, mais pessoas passando fome, crianças fora da escola. Eu não acredito num Brasil do Alphaville e do Alfavela. Eu acredito num Brasil único, em que as pessoas se unam, que as pessoas se amem e que transforme o Brasil numa grande nação. A nossa maior vitória está acontecendo todos os dias, que é de conseguir ajudar as pessoas. É conseguir tirar alguns paradigmas da cabeça, de pobreza, de violência. Eu acho que isso é um desafio ainda muito grande. Para o futuro, a nossa ideia é que, quando alguém falar de programas de transformação no mundo, que lembre do G10 e que a gente consiga inspirar o Brasil e o mundo de que é possível se transformar. Todo mundo quer o melhor, então que a gente possa ter melhoras para todos, né? E eu já pensei várias vezes em desistir, quando a gente percebe de que a gente parece um passarinho jogando uma gotinha de água no incêndio, mas o que me mantém é quando eu olho para trás que vem outros passarinhos juntos e que aquilo pode virar uma grande cachoeira, pode virar uma chuva de bênçãos, de transformação. Então, eu acredito que a melhor forma de fazer isso é se mantendo de pé, dando exemplo, se ame mais, abrace mais, trabalhe mais, que no final tudo dá certo e é para Deus.